ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, bem, ao iniciar mais esse vídeo, eu não poderia deixar de oferecer os devidos créditos a Johannes Flaum, que integra a diretoria da Sociedade Bíblica da Suíça, além de atuar como conferencista na área do ensino bíblico e escritor da obra missionária Chamada da Meia-Noite. Bem, vamos ao assunto de hoje. Dois pastores estavam conversando sobre evangelização e o que a igreja deveria fazer com Israel. E um deles disse o seguinte: a evangelização é muito importante. É algo que nós temos que fazer. Mas de Israel, Deus mesmo cuidará. Por isso, essa questão não é tão importante para nós. Nesse momento, eu quero, na verdade, adentrar de maneira mais profunda no diálogo entre esses dois pastores. Que a evangelização é importante, pessoal, não resta a menor dúvida. Mas, especialmente depois do século XVIII, a palavra evangelização ganhou um significado diferente daquele que Jesus lhe atribuiu. Evangelizar, hoje em dia, neste século XXI especialmente, passou a significar doutrinar pessoas de outras denominações religiosas com o objetivo de que elas se convertam para a nossa religião. Certas religiões, pessoal, chegam a comemorar a conversão de pessoas de outras denominações religiosas. Esses novos conversos, na verdade, parecem verdadeiros troféus ganhos na nova denominação à qual elas se filiam. Mas, afinal de contas, os cristãos, e agora eu estou perguntando, pregam o evangelho para crentes de outras religiões ou estão fazendo proselitismo? Posto então o real sentido do termo evangelismo, eu pergunto a vocês: os judeus precisam ser evangelizados ou eles, em sua grande maioria, precisam apenas crer que Jesus é o Messias de Israel? Considerando, pessoal, isso, qual seria então a responsabilidade da igreja para com Israel? Vamos considerar algumas coisas que a Bíblia diz com respeito a Israel? Vamos lá. As coisas que Deus diz com relação a Israel, Ele não diz com relação a nenhum outro povo, nem mesmo com relação aos cristãos. Veja, por exemplo, Êxodo 4:22. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Muitos pregadores dizem que o profeta Jeremias se refere a Jesus quando diz: o Senhor, justiça nossa. E está correto. Mas vejam o que o mesmo profeta Jeremias diz quando ele se refere a Jerusalém. Lá em Jeremias 33, verso 16, vamos ver o que está escrito. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada o Senhor, justiça nossa. Impressionante, né?
acho que você não tinha ouvido este verso ainda. Ou se leu, passou por alto. Com esses dois versos, o que eu quero mostrar a vocês, na verdade, é que Deus vê a Israel de uma maneira diferente da que os cristãos o veem. Nenhum outro povo ouviu palavras de tão grande apreço como o povo de Israel. Nem mesmo os cristãos, como eu já disse há pouco, ainda que eles, os cristãos, não gostem de ouvir isso que eu estou falando. O valor que Deus dá a Israel é em função da sua palavra. Acompanhe comigo o que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versos 7 e 8. Olha só o que diz. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O valor, então, que Deus dá a Israel é também em função da sua própria honra, da palavra, vamos dizer, que ele empenhou com Abraão, quando fez aquela aliança com Abraão. Acompanhe comigo Ezequiel 36, 22. Assim diz o Senhor: não é por amor de vós que eu faço isso, ó Israel, mas pelo meu santo nome. É por causa da honra que Deus atribui ao seu próprio nome, honra, claro, que é devida, todo mundo sabe. O amor de Deus por Israel, pessoal, é incondicional. Talvez não seja incondicional por parte da igreja, mas deveria ser, no mínimo, um amor inteligente, sem ser interesseiro, claro, considerando as palavras de Deus a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 3, só um trechinho: abençoarei os que te abençoarem. Os cristãos deveriam pensar: enquanto podem receber a bênção de Deus, se sinceramente abençoarem Israel através das suas orações. Se Deus tem Israel em tão grande valor, por que será que a igreja age de maneira tão diversa? Sim, porque a igreja não tem se importado com Israel. A verdade é que a igreja tem se colocado como o Israel espiritual, e o Israel da Bíblia, de acordo com o cristianismo, esse não tem mais importância. O que importa agora é o Israel espiritual, que os cristãos se consideram a si próprios como o Israel espiritual. Não se esqueçam, pessoal, da desimportância, se é que eu posso usar esse neologismo, da desimportância que a igreja atribuiu a Israel durante a Segunda Guerra Mundial, comandada lá no Terceiro Reich por Hitler. Hoje, quer dizer, há algum tempo atrás, passados quase 50 anos, o Papa Francisco se desculpou pela maneira com que Pio XII, que era o Papa por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o Papa Francisco se desculpou pela maneira com que Pio XII e a sua igreja, o catolicismo, como um todo, se comportou com relação aos judeus no decorrer da Segunda Guerra Mundial. E olha, todas as religiões, ninguém, nem as nações, por um longo tempo, se importou com o que estava acontecendo com os judeus. Milhões eram mortos a cada ano e ninguém se importava, até que chegou o ano de 1945. Olha, pessoal, em 2005, isso é um documento público, a Igreja Adventista também publicou no seu site um pedido de desculpas, como o Papa Francisco havia feito, pela forma como agiu com relação
aos judeus alemães e austríacos que eram adventistas. E eu quero deixar para vocês agora o site onde vocês podem acompanhar isso que eu estou falando. Mas, pessoal, não foi apenas o mundo que silenciou diante do Holocausto, enquanto milhões de judeus morriam durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi. A igreja também silenciou. O cristianismo, de forma geral, também se omitiu diante do Holocausto. E eu digo para vocês, que maravilhoso testemunho a Igreja de Jesus teria sido durante o Terceiro Reich se tivessem amado os judeus e assim cumprido o maior de todos os mandamentos. Eu fico imaginando como Deus estaria vendo o grave pecado da omissão dos cristãos e das nações em geral, diante do sofrimento pelo qual Israel, o seu filho primogênito, estava passando. É verdade, pessoal, que Israel tinha se afastado do Senhor em boa parte da sua existência, e as consequências desse afastamento nós podemos ver abrindo a Bíblia, abrindo a Torá, lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Mas, no entanto, Deus nunca deixou de amar a Israel. A igreja, pessoal, tem sim uma responsabilidade com Israel. Essa responsabilidade tem a ver com a honra devida ao nome do Senhor. E eu quero concluir de uma maneira que me impressionou demais. Quero relembrar com vocês o episódio descrito no livro de Números, no capítulo 16, onde encontramos a história da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Vou ler para vocês, assim, vou resumir um pouquinho os trechos principais dos 3 primeiros versos do capítulo 16 de Números. Corá, filho de Izar, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, pessoal. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor também está no meio deles também, porque, pois, vos exaltais diante da congregação do Senhor, foi o que diz Corá a Moisés. Pessoal, o motivo da rebelião de Corá é, conjuntamente com esses 250 príncipes de Israel, além de nutrir inveja pela liderança de Moisés, discordaram que Moisés, houvesse sido escolhido por Deus para levar o povo a Canaã, a terra prometida. E quais foram as consequências de eles não aceitarem a escolha que Deus fizera por Moisés? Veja só o que está no próprio capítulo 16, resumidamente dos versos 46 a 49. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Verso 47. Eis que a praga havia começado entre o povo. Pôs-se Arão em pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os 250 que morreram por causa de Corá. Tudo isso aconteceu, pessoal, por causa da escolha que Deus fizera por Moisés para liderar o povo. Não iremos amar a Israel e interceder por ele, porque afinal de contas, Israel não é problema nosso, mas de Deus, como disse aquele pastor lá no início do vídeo. Se rejeitamos as escolhas de Deus, se rejeitamos a escolha que Deus fez,
por Israel. E o fazemos quando assumimos, sim, quando assumimos a teologia da substituição, rejeitamos o próprio Deus. Não vamos, pessoal, incorrer no pecado de Corá. Israel foi uma escolha de Deus. Rejeitar uma escolha de Deus significa, duro dizer, rejeitar o próprio Deus. Quero convidar você a curtir, a compartilhar e ainda mais, quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Nós vamos continuar um pouquinho este tema. Convido você a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.